Vemos crescer o número de vítimas da pandemia, fora as vítimas tradicionais de violência urbana, as vítimas de uma idade, as vítimas de um problema de saúde. A pandemia trouxe à tona a fragilidade da vida humana. Usamos a expressão mundo bunny, do qual essa primeira letra se refere em inglês a esse mundo frágil, além de não linear, além de impossível de ser compreendido na totalidade. Esse bunny, ele é frágil. Ou seja, vivemos em um mundo onde as realidades são interrompidas pelo fato das mortes, da doença, do colapso da saúde ou até da vida de alguém. Faz mais de um ano que nós vemos crescer o número de vítimas da pandemia, fora as vítimas tradicionais de violência urbana, as vítimas de uma idade, as vítimas de um problema de saúde. Em alguns episódios, como a morte do ator Paulo Gustavo, trazem ainda mais à tona o fato de que somos sempre contrapostos a um desejo de eternidade, a essa positividade que a internet proporciona nas redes sociais, e ao fato que o fio da vida se rompe com facilidade, que gente jovem, saudável, é acometido de uma doença como o coronavírus e, uma rapidez surpreendente, vem a encerrar sua existência graças à contaminação. E outros que não têm aparentemente medo dessa contaminação e vivem como se fossem imortais. Nós temos um problema com a morte. Esse problema é uma relativa tanatofobia. Thanatos é a figura grega da morte. Então essa tanatofobia é mais ou menos uma negação de que possamos morrer. Não queremos falar de morte, não toleramos tocar em cadáveres. Os velórios perderam muito da força social que tinham antes. Mas somos obrigados a pensar na brevidade da vida. Somos obrigados a voltar a um tema de base religiosa, de que a vida é breve, é fugaz, e os religiosos sempre insistiram nisso para que nos dirigíssemos àquilo que é permanente, aquilo que existe para além do tempo imediato. O luto é uma realidade. O luto sempre vai acontecer, porque sempre alguém que gostamos, figura pública ou familiar, passa. E passa antes de nós. O luto nos acompanhou de forma muito especial no último ano e nos levou a uma reflexão, às vezes melancólica e pesarosa, sobre, afinal, como eu enfrento a dor da morte. Saibam que até o século XVIII, por exemplo, os cemitérios eram muito mal vistos, raramente visitados. No fim do século XVIII começou uma tendência a esvaziar os cemitérios dos grandes centros, muitas vezes transportando grande quantidade de corpos para regiões mais afastadas, com medo de epidemias, como foi o caso de Paris, que esvaziou vários cemitérios centrais e afastou-os para a periferia. Os cemitérios não eram visitados. A partir do século XIX, começa uma mudança. As pessoas passam a ver na visita, especialmente na visita anual ao cemitério, no dia de finados, como um marco, algo importante, algo que nós temos que pensar em vários sentidos, em função da dignidade da família, da memória dos mortos e de outras questões. Os cemitérios passam a receber mais atenção. Os cemitérios passam a ser lugares onde pessoas de bem mantêm os túmulos da família, entendendo pessoas com posses, e visitam regularmente esses túmulos como sinal da sua estima social. E o luto? O luto é interessante porque aqui nessa coleção maravilhosa, organizada aqui pelo Philippe Ariès e Georges Duby, é uma história da vida privada, no seu volume 4 da Revolução Francesa, a Primeira Guerra, trata do século XIX, grosso modo, aquele século que em história vai de 1815 a 1914, e trata de como a burguesia do Ocidente Europeu, em particular, reagiu às mudanças na sua vida privada. E há um capítulo aqui que é escrito não pelos organizadores, mas pela Anne Martin Fugger,
que diz que o luto, coisa interessante, né? Inclui 3 graus diversos no século XIX. Fechado no começo, a seguir leve e por fim meio luto. Tomemos o caso de uma viúva. Nos meses de luto fechado, 6 meses no interior, 4,5 na capital, ela usa roupas de lã preta, um manto com capuz e um longo véu de crepe negro, luvas de algodão preto e dispensa toda e qualquer joia, salvo a fivela de bronze no cinto. Ela não tem direito de frisar os cabelos nem de usar perfumes. Nos 6 meses seguintes, luto leve, as roupas são de seda negra, o chapéu de gaze de lã, as luvas de pelica ou seda, as joias de madeira tratada. Então vem 3 meses de meio luto,